usar o verbo to be ou o do e o does para montar frases? Por que tem pergunta que começa com um are, por exemplo, na frente ao invés do do? Por quê? Será que eles têm o mesmo significado, o mesmo uso, é a mesma coisa? E a tradução? Como é que fica? Afinal, senhoras e senhores, quais são as diferenças entre o verbo to be e o verbo to do? Essa é a questão que nós iremos responder e resolver hoje. Então, se você acabou de chegar aqui no canal, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do Fluency Factor. Então já aproveita, se inscreva aqui no canal, já deixa o seu joinha e também ative o sino de notificações para você não perder nenhuma novidade, nenhuma aula, nenhuma dica, nenhum vídeo aqui do canal. Galera, essa aqui era uma dúvida terrível que eu tinha e eu sei que vários de vocês também têm, porque quando eu tava lá no começo eu não entendia a diferença entre esses dois verbos. E eu via que eles toda hora estavam aparecendo. Parecia que eles estavam numa dança, intercalando. Tinha hora que aparecia, tinha hora que não aparecia. E aquilo tirava meu sono. Mas hoje, nessa aula, eu vou te explicar em praticamente 3 etapas quais que são as diferenças principais entre esses dois verbos, né? O to be e o to do. Que chega, né? Tem que responder essa dúvida, né? Deu! Ah, e uma coisa importante. Todas as aulas relacionadas com o nosso tema de hoje vão estar aqui na descrição desse vídeo, porque eu não quero ficar pausando a aula. E para nossa explicação de hoje ficar bem simples, bem direta, bem fácil de entender, eu só vou explicar a partir do presente simples, que é o primeiro tempo verbal que a gente geralmente tem contato e é onde a dúvida principal dessa questão aqui entre to be e to do está. Mas antes da gente começar a aula, vamos fazer uma atividade diferente. Eu quero que você pense o que você sabe sobre esses dois verbos. O que você sabe sobre o verbo to be e o que você sabe sobre o to do. Pensa aí, pausa e pensa, reflete. E sabe por que eu faço essa pergunta? Porque nós temos que saber o fundamento. A primeira coisa que você tem que saber é que tanto o to be quanto o to do são verbos. E eles têm esse to aí na frente justamente porque eles estão no infinitivo. É que nem no português quando os verbos terminam com R. Comer, beber, dormir, estudar. Infinitivo. Mas a grande questão é, existem 2 tipos diferentes de verbos, é assim que a gente vai tratar para a aula de hoje, tá? O primeiro é o verbo a ação principal, o foco da frase, a ação que o sujeito realiza. E também existe o verbo auxiliar, e pelo nome a gente já vê, né? Auxiliar, para dar suporte, para dar apoio. Então eu vou repetir, presta atenção. 2 tipos de verbo, a ação, o verbo principal da frase, e o verbo auxiliar para dar suporte. E a brincadeira começa aqui, porque tanto o verbo to be quanto o verbo to do, ambos podem ser a ação principal da frase ou podem ser um verbo auxiliar. Mas lembrem desse conceito que é muito importante para a gente seguir com a nossa aula. Verbo, ação principal ou verbo auxiliar. E tá, beleza. O que é essa questão de ser o verbo principal? É a ação que a pessoa, o sujeito da frase, vai realizar. E o verbo to be, qual que é essa ação? Bom, o verbo to be significa ou ser ou estar. Ser ou estar. Que a gente vai usar principalmente para indicar uma característica ou um estado. Por exemplo, I am happy. I am happy. Eu estou feliz. Ou eu sou feliz. E aí você deve estar se perguntando, Camille, tá, mas quando que eu vou saber que o verbo to be significa ser ou estar, já que ele tem esses 2 significados? Bom, aí vai depender muito do contexto. A gente geralmente não vai ter só essa frase do nada solta ao léu. A pessoa vai ter falado alguma coisa antes ou ela vai adicionar mais informações depois. Como, por exemplo, I am happy today, ou seja, eu estou feliz hoje, or I am a happy person. I am a happy person. Eu sou uma pessoa feliz. São contextos diferentes, apesar de ser o mesmo verbo, a mesma ação aí. E é válido lembrar também que existem variações, as conjugações de acordo com o sujeito, tá? Então, só tô dando uma pincelada só pra, né, porque terão exemplos durante a aula, então só pra você saber. Digamos que é uma revisão, tá? Então, pra cada sujeito, a gente vai ter uma conjugação. I am, you are, she is, ou he is, ou it is, we are e they are. Lembrando que you em inglês serve tanto para você, né, no singular, quanto para vocês, no plural. Então, alguns exemplos aqui, né? I am tired, you are beautiful, she's smart, we're late, and they are funny. Então, aqui a gente tem vários exemplos diferentes descrevendo ou uma característica ou um estado. Ou a pessoa é daquele jeito ou ela está daquele jeito. E o verbo to do também tem o seu próprio significado, que é fazer. Inclusive, muitas pessoas confundem o verbo to do com o make. Aula aqui embaixo pra vocês. Mas o do, ele também pode substituir outras ações, tá? Então, fica aí a dica pra você também. Exemplos. I do my nails. I do my nails. Eu faço as minhas unhas. Or, I do many things. I do many things. Eu faço muitas coisas. E assim como o verbo to be, o do também vai ter as suas conjugações. I do, you do, she, he, it does, we do, they do. Então só vai mudar aí para a terceira pessoa do singular. Então alguns exemplos. I do the dishes or I wash the dishes. Lembra que eu falei que o do pode substituir alguns verbos? Aí um exemplo. Eu lavo a louça. I do the dishes. You do the homework.
You do the homework. Você faz a tarefa de casa, o dever de casa. You do the homework. He does the laundry. He does the laundry, ou seja, ele lava as roupas. He does the laundry. We do yoga. We do yoga. Nós fazemos yoga. We do yoga. They do the household chores. Eles ou elas fazem as tarefas domésticas. They do the household chores. Então aqui já deu para sacar, né? O verbo to be sendo ser ou estar e o do como principalmente fazer, mas é claro que ele pode substituir outros verbos também. Esses são os verbos principais, as ações principais das frases. Você praticamente só tá falando e comunicando com outra pessoa porque você quer falar que algo aconteceu, que alguém fez alguma coisa, ou faz alguma coisa, ou é de algum jeito, ou está de alguma maneira. Tá vendo? Deu pra sacar? Agora, amados, o que acontece? Esses dois verbos também podem ser usados como verbos auxiliares. Assim como eu falei no começo, os verbos auxiliares dão auxílio, dão suporte, dão apoio. E o que isso significa? Que eles serão inseridos na frase para primeiro carregar o negativo, porque o verbo principal da frase, ele não consegue carregar o negativo, é muito pesado para ele. Então ele precisa de ajuda, precisa de apoio, então o verbo auxiliar vai entrar para isso. Então, para colocar a frase na negativa ou para transformá-la em uma pergunta. Porque, mais uma vez, lembra que o verbo principal é mais fraquinho? Então, ele precisa de apoio. Então, o verbo auxiliar vem para carregar o not ou para fazer a inversão, para transformar a frase em uma pergunta. E é nesse momento que o calo aperta, sabe por quê? Porque o verbo to be é uma singularidade. Ele é único, ele é diferenciado, ele é especial. Sabe por quê? Porque ele é, ao mesmo tempo, o verbo principal e o verbo auxiliar. Ao mesmo tempo. Em uma palavra, ele tem duas funções. É tipo um 2 em 1. O verbo to be é um 2 em 1. Só que ele é tão especial e tão completo e tudo mais que ele é bacana. Ele compartilha isso com outros verbos também. Mas o fato principal aqui, o que você precisa pensar é que ele é autossuficiente nesse sentido. Ele é o seu próprio verbo auxiliar. Então eu vou, mais uma vez, trabalhar com exemplos mais simples só para vocês entenderem um conceito, tá bom? You are an engineer. Você é um engenheiro ou uma engenheira, ok? You are an engineer. Se eu quisesse falar que você não é um engenheiro, mas que você é um arquiteto ou arquiteta, eu poderia dizer You are not an engineer. You are an architect, ok? You are not. Or you aren't an engineer, you are an architect. Então, mais uma vez, o are, que é o verbo to be, conjugado de acordo com a pessoa, carregando not, porque ele é o verbo principal da frase, você é engenheiro, e ele também é o verbo auxiliar, carregando not. Mas se eu fosse transformar isso numa pergunta, né? Você é engenheiro? Are you an engineer? Are you an engineer? Então, veja, eu só faço uma pequena inversão e a questão tá resolvida. Eu tenho uma pergunta. Em inglês, a gente tem esse detalhe, né? Que o verbo auxiliar tem que vir no começo da pergunta. Só que a gente tem o verbo principal e o verbo auxiliar no mesmo verbo aqui, que é o verbo to be. Que ele é lindo, maravilhoso, singular, especial. E mais uma vez, lembrando, a gente vai usar o verbo to be para falar de um estado ou de uma característica, né? Que você é ou que você está. E eu falei no começo dessa aula que eu só ia falar do presente simples, porque é onde a dúvida está. Mas lembra que eu falei que ele é tão completo que ele pode compartilhar a sua funcionalidade com outros verbos principais? É isso que acontece com qualquer outro tempo verbal contínuo no inglês. Ele sempre vai depender também do verbo to be, mas daí ele não vai ser o verbo principal, ele vai ser o verbo auxiliar, tá bom? Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque mais uma vez acaba ficando mais complexo, aulas relacionadas na descrição do vídeo. Então uma associação que a gente pode fazer é como se o verbo to be fosse o sol. Eu sei que esse papo pode parecer meio louco, mas vai facilitar bastante a entender como é que tudo funciona. Ele tá ali, girando em torno de si, mantendo ali tudo acontecendo dentro do sistema solar, todo mundo girando em volta dele. Ele tá tranquilo no lugar dele e ele ainda ilumina todo mundo que tá ao redor e distribui calor também. Olha só. Vocês estão entendendo? Agora, o to do não tem toda essa força que o verbo to be tem. Não tem. Então, para vocês terem ideia, ele vai precisar ser o verbo auxiliar para ele mesmo. Então, não é como o verbo to be que tem duas funcionalidades em uma palavra. Aqui não. Você vai ter que ter o to do como verbo auxiliar e o do como ação, se for isso que você for querer para sua frase. Mas vamos lá. Peraí. Digamos que o to do ele vai ser o verbo auxiliar de todos os outros verbos no presente simples. Então, se você quiser falar sobre fatos, sobre rotina, algo que você faz com frequência, se você quiser saber alguma curiosidade, algo relacionado a hábitos ou a realidade de forma geral, você vai ter que usar o do como verbo auxiliar. Mas, mais uma vez, isso dentro do presente simples, tá? Então, vamos para os nossos exemplos para ficar mais prático ainda e mais fácil de entender. Se eu fosse falar, você estuda, you study. Se eu fosse falar você não estuda, eu tenho que falar you do not study. Então, veja bem, a gente tem a pessoa, you don't, do not.
né? O verbo auxiliar carregando, not, lembra disso? E o verbo principal, study. Veja como é diferente de you're not an engineer, né? O are tá carregando ali e é o verbo principal ao mesmo tempo. Aqui não. O do tá ajudando o study. Mesma coisa se a gente fosse transformar isso numa pergunta. Do you study? Do you study? Você estuda? E lembra que eu falei que a gente teria que ter 2 do's na frase se eu fosse falar algo negativo ou fazer uma pergunta usando o do como verbo principal? Olha só, se eu fosse perguntar, você faz as suas unhas? Do you do your nails? Do you do your nails? Do como verbo auxiliar. Do you do your nails? Do your nails como ação principal. É por isso que eu falei que ele não é tão forte que nem o verbo to be, porque ele precisa sim ser o verbo auxiliar e ação principal, mais duplicado, né? 2 vezes. Porque o do acaba simplesmente só sendo mais uma ação normal e o verbo auxiliar vai ser o do, no presente simples, nesse caso aqui. Don't do it. Don't do it. Não faça isso. Don't do it. E o do, ele também pode agir no passado, mas daí ele troca a conjugação para did. E eu também não vou ficar explicando isso aqui agora, porque a gente estaria falando sobre o passado, que também é uma estrutura mais complexa, aulas na descrição. Então, o que eu gosto de pensar é que o do, como verbo auxiliar, ele acaba sendo a lua para a terra. Que ele tá ali, em volta só da Terra. A Lua é uma coisa e a Terra é outra, mas a Lua tá dando apoio pra Terra. Eu não sei se essa comparação, se essa associação com o sistema solar aí e tudo mais fez algum sentido pra vocês, mas na hora que eu tava escrevendo essa aula, pra mim fez total sentido. Então vamos lá recapitular aqui pontos importantes antes da gente seguir pras dicas principais da aula pra você praticar isso e estudar da melhor forma possível. Primeira questão é que nós temos o fundamento, que existem 2 tipos de verbo, que são os verbos principais e os verbos auxiliares. Verbos principais sendo as ações que os sujeitos realizam e os verbos auxiliares estão ali para dar apoio, suporte, carregar o negativo e ajudar também a frase a se transformar em uma pergunta. Claro que em alguns tempos verbais a gente vai ter outras descrições aí para os verbos auxiliares, mas nesse momento é só isso que você precisa saber. Não vamos atropelar as coisas. Nós vimos que o verbo to do como verbo principal significa ser e estar, e o verbo do significa fazer ou também pode substituir outros verbos. E como verbo auxiliar, nós entendemos que o verbo to be é uma singularidade, ou seja, ele é 2 em 1. Ele é o próprio verbo principal da frase, mas também é o verbo auxiliar. E o do não vai ter toda essa potência que o verbo to be tem, mas ele que vai dar apoio a todos os outros verbos. Mesmo se a ação principal da minha frase for um do, eu preciso mesmo assim usar o verbo auxiliar do. Tudo bem, então quais são as dicas principais para você levar dessa aula e depois a gente tem uma atividade, calma. Primeira questão, se você não está falando que alguém ou algo é ou está, não é o verbo to be que você vai usar. Pensa nisso que seus problemas vão resolver assim, 70%. Eu tô querendo dizer que algo é, que algo está, sim ou não? Sim é o verbo to be, não é o verbo to be. Segunda questão. Quando você estiver conversando com alguém em inglês, se você tiver essa oportunidade, ou escutando músicas, assistindo séries, filmes, se você estiver lendo alguma coisa, preste atenção. Preste atenção. Quais são as estruturas que você observa que estão usando o verbo to be, que está usando o do como auxiliar? O que está acontecendo? Guia o seu olhar para prestar atenção nos padrões que existem por aí das coisas que você já consome em inglês. Porque isso só vai reforçar o que eu estou compartilhando aqui com vocês ao longo dessa aula. Combinado? E número 3, você não tem como usar, tá? No começo de uma frase ali, para fazer uma pergunta, o are, you, do juntos. A gente acabou de ver que se eu vou falar alguma coisa ser ou estar, o verbo to be, ele já é o seu próprio sol, então ele é 2 em 1, então ele já é a própria ação principal e o verbo auxiliar. Então eu não precisaria do do. E o do não tem como ser o verbo auxiliar do verbo to be. Ele é de todo o resto, menos do verbo to be. A única forma dos 2 verbos estarem juntos é quando a gente está falando de uma ação contínua, que daí sim o verbo to be vai ser o verbo auxiliar e o do vai ser o verbo principal. Por exemplo, what are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? Eu quero saber qual que é o meu ponto de fazer essa pergunta. Eu quero saber o que você faz. Faz é o verbo principal e está é o verbo auxiliar. What are you doing? Ok? Agora vamos lá, vamos praticar e vamos ter certeza que nós entendemos todos os conceitos dessa aula e já colocar em prática. Porque se você responder a próxima atividade e for sucesso, você entendeu. Você não vai ter mais dúvida. Pronto, parabéns. É sobre isso, tá?
tá? Então vamos lá. Eu vou colocar algumas frases aqui em português. Eu gostaria que você pensasse como que você as falaria em inglês. Vamos lá? Você está feliz? Você gosta de futebol? Elas estão atrasadas. Você joga ou você pratica algum esporte? Vocês estão ocupados? Ele não dirige. Agora pause o vídeo e faça essa atividade. Como que você falaria essas frases e faria essas perguntas em inglês? O que eu sugiro é que você pense, fale em voz alta algumas vezes e depois anote. Mas é importante você anotar para que você possa fazer o comparativo e então se corrigir. E prestar também atenção aonde que você cometeu esses erros ou enganos ou até o que precisa melhorar de forma geral. Mas vai, faz a atividade aí. E aí, conseguiu fazer? Foi fácil? Sentiu alguma dificuldade? Quer saber se você acertou? Então vamos lá. Essas que são as respostas. Are you happy? Are you happy? Do you like soccer? Do you like soccer? They are late. They are late. Do you play sports? Or do you practice sports? Or do you practice or play any sports? Are you busy? Are you busy? He doesn't drive. He doesn't drive. Claro que eu misturei algumas frases afirmativas e negativas e perguntas aqui, só pra gente ter uma interação e um engajamento melhor de tudo que a gente trabalhou na aula de hoje, mas fica aí a pergunta, o que que você acertou, o que que você teve mais dificuldade e deixa aqui nos comentários. Combinado, guys? Agora, lembrando, é importantíssimo que você verifique as aulas que estão aqui na descrição, porque o objetivo principal dessa aula era mostrar a diferença entre esses dois verbos, né, e suas funcionalidades, aplicações e usos, mas tem vários outros detalhes que estão permeados aí nesse conteúdo e que não dá pra eu abrir tudo aqui durante a aula, senão a gente ficaria aqui, o quê? 3 horas, né, falando sobre isso aqui, e não é o objetivo, tá? Então, mais uma vez, se você gostou dessa aula, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu não sei como você não se inscreveu, então se inscreva aqui no canal se você curtiu todas as explicações, também deixa o seu joinha pra dar aquela força pro canal e também ative o sino de notificações pra você não perder nenhuma novidade, lembrando que eu estou aqui no canal ao vivo às quintas, às 8 horas da noite, então vem participar das lives que é sempre muito bacana. E eu também sempre respondo as dúvidas ao vivo, ok? Então, vem participar. Ah, e sabe qual é outro verbo que, assim como o to be e o to do, também é um verbo principal e um verbo auxiliar ao mesmo tempo? É o verbo to have. E, na verdade, eu já fiz uma aula sobre eles, eu comparo e mostro como usar e quando usar cada um desses verbos auxiliares. Então, eu já deixei essa aula separada aqui para você estudar, caso essa seja uma dúvida sua também. E assim como eu sempre falo, deixa aqui embaixo o seu comentário, caso você tenha alguma dúvida, porque eu não sei se você sabe, mas aqui nesse canal, se vocês pedem aula, eu trago. Então deixa o seu comentário falando o que você gostaria de ver, que o próximo vídeo pode ser respondendo a sua dúvida. Maravilha, guys! Thank you so much for being here with me today, and I hope to see you on the next one. Bye!